Hoje o vídeo tem uma vibe um pouco Jojote, porque eu tô sem roteiro, eu só tava a fim de falar umas coisas, então é isso. Bem-vindos ao vídeo. Não sei se vocês também têm essa impressão, mas pra mim parece que tá todo mundo um pouco mal. E aí, um dia desses, eu tava navegando pela net e apareceu uma reportagem pra mim falando como a geração atual é uma das gerações mais infelizes. E aí nessa reportagem falava um pouco sobre como tem essa questão da nossa insegurança econômica, dessa comparação em rede social, porque acaba que a gente só mostra, né, o lado bom que a gente vive. Mas eu acho que uma das coisas que tem deixado a gente muito infeliz mesmo, como geração, é que parece que a gente tem que equilibrar muitos pratinhos ao mesmo tempo. E aí, como é a analogia dos pratinhos que eu levei pra minha psicóloga? Lembra quando a gente ia no circo e aí tinha a galera que pegava os pratinhos e eles equilibravam num pedaço de madeira e aí eles giravam esses pratinhos e aí eles estavam lá, equilibrando o pratinho, né, no pedacinho de madeira. E o negócio girando e eles aqui, aí eles pegavam outro e começavam a girar outro pratinho aqui no pedaço de madeira. E pra mim, a vida adulta é um pouco assim. Então, por exemplo, eu tenho esse pratinho aqui que eu tô equilibrando num pequeno pedaço de madeira girando, que é o meu pratinho do trabalho. Aí na outra mão eu começo a equilibrar aqui um pratinho que é o pratinho do meu relacionamento, por exemplo. E aí depois eu tenho que começar a equilibrar mais um, que é o pratinho aqui das amizades, da minha família. E aí aqui é o pratinho da minha saúde, porque eu tenho que fazer exame pra me manter saudável. E aí eu tenho que ter esse pratinho aqui, que é o meu pratinho também do exercício físico, porque eu tenho que me exercitar pra ter saúde. E aí eu tenho que comer bem. Então esse é o pratinho aqui da comida, que é um pratinho equilibrando aqui que é lavar a louça, um pratinho aqui que é tirar o lixo. E aí quando você vê, é um monte de prato que você tá aqui, ó, lutando, assim, num pedacinho de madeira pra equilibrar. Isso considerando que eu não tenho filho. Porque aí eu vejo quem tem filho e aí é mais prato ainda. E aí é o prato da criança que também tem que ser alimentada. E aí é o prato aqui que tem que dar banho na criança. E aí é o outro prato aqui que tem que, sei lá, fazer a matrícula na escola da criança. Então, assim, é mais 300 pratos. Mas essa é a ideia. Essa é a coisa que na minha mente, assim, mais descreve o que é ser adulto pra mim. É esse equilíbrio de pratos rodando e você aqui, ó, tentando equilibrar um e outro. E é muito difícil você conseguir equilibrar tudo ao mesmo tempo de forma perfeita. Mas acaba que é o que a gente quer. A gente quer equilibrar tudo de forma perfeita. A gente não quer um prato bamboleando. A gente não quer um prato ali errado. E quando esse prato ele cai e ele quebra, a gente tende a ver só esse prato quebrado. E aí eu vou usar o meu próprio exemplo, que foi o que me aconteceu essa última semana. Que na verdade já vem acontecendo há um tempo, mas é o meu prato ali do trabalho, né? Várias questões aí que entram, né, que eu obviamente falo em terapia, mas eu sinto que nessa última semana, parece que esse prato do trabalho, eu tava aqui, ó, tentando equilibrar ele, e parece que ele caiu, e ele se espatifou no chão. Enquanto eu tava tentando, né, equilibrar os outros. Mas teve um momento assim que eu parei, eu olhei pra esse prato todo cagado, todo quebrado. E aí a única coisa que eu conseguia pensar era como eu falhei porque eu derrubei esse prato. E eu ficava assim, cara, eu não consegui equilibrar esse prato, então eu sou um inútil. O que é que eu tô fazendo então? Pra que eu tô sequer tentando equilibrar outros pratos se esse aqui caiu? Mas enquanto isso, eu tô equilibrando, né? Esse monte de outro prato aqui, ó, todo o resto da minha vida, eu tô aqui tentando ao máximo manter equilibrado. Mesmo com aquele ali, ó, todo espalhafatado no chão. Mas é muito fácil a gente perder essa perspectiva de todas as outras coisas, não só que a gente faz, mas que a gente é. Porque depois que eu tive essa crise, comecei a conversar com algumas amigas minhas, as Camilas, amo vocês. E de primeira eu nem ia contar assim pra elas o que tinha acontecido, porque eu acho que de certa forma eu acabo também me fechando no meu mundinho. Mas a gente foi conversando sobre outras coisas e aí elas perguntaram, quer falar sobre isso? E aí teve uma hora que eu virei e falei, quer saber? Quero sim. E aí eu fui contando pra elas, né, falando das coisas que eu tava sentindo, que eu tava passando. Assim, eu nem tava presencial com elas, a gente tava ali conversando no WhatsApp, mas o sentimento que eu tive é como se elas tivessem vindo, pegado todos esses caquinhos desse pratinho caído e começado a me ajudar a colar, assim, sabe? E a colar do tipo, cara, beleza, vamos colar isso aqui. Não vai ficar perfeito agora. Não vai voltar ao que era, não vai ser um prato perfeito. Mas a gente vai te ajudar a colar aqui. E a gente vai te ajudar a pegar esses pedaços, a gente vai te ajudar a colar e a ver outros pratos. Então, tipo, talvez esse prato aqui caiu e quebrou, mas olha esses outros pratos que tu tem aqui, sabe? Essas outras coisas que tu faz e que tu é. E o Phil também fez muito isso, né? Ele também foi lá e, sabe, eu senti essa coisa dele tá ali e pegando os caquinhos junto comigo e, tipo, cara, vai dar certo, vamos lá. E aí eu acho que o sentimento que eu tive, assim, foi que eu olhei, assim, pra aquele pratinho aqui, ó, girando dos meus relacionamentos, né, com amizade, com tudo.
E aí eu pensei, tipo, nossa, eu não preciso estar equilibrando tudo isso aqui sozinha. Porque tá todo mundo com seus pratos enlouquecendo, mas eu acho que a gente pode também se juntar e equilibrar as coisas juntos, sabe, assim. E foi até, assim, um pouco engraçado, porque enquanto eu tava conversando com elas, um outro amigo meu também já veio conversar comigo, meio sobre o mesmo assunto que eu tava tendo com elas, e aí eu já também conversei com ele, e aí eu fui sentindo um pouco essa coisa de, cara, a gente realmente não precisa estar equilibrando tudo extremamente sozinhos, sabe? A gente até falar sobre isso já ajuda, já sente que tem uma outra pessoa aqui, tipo, vamos lá, vamos equilibrar esse prato aqui juntos. Não vamos enlouquecer, é isso, não vamos enlouquecer, vamos ficar girando prato aqui, mas a gente vai girar todo mundo junto. Ter sentido isso me deu vontade de falar um pouco sobre isso aqui, porque eu acho que isso vai ser também um lembrete pra mim mesma quando as coisas começarem a ficar difíceis de novo, mas acho que também um vídeo pra lembrar até os meus amigos, sabe, de que eu tô aqui também pra equilibrar os pratos de vocês e outros amigos de vocês também estão aí pra equilibrar os pratos, porque no final do dia também não adianta a gente estar aqui, ó, enlouquecendo, tentando equilibrar tudo ao mesmo tempo, fazer tudo e ter tudo e não sei o quê, e a gente esquecer também quem a gente é e quem ama a gente, sabe? Eu nem sei se esse vídeo vai fazer muito sentido, porque eu acho que eu só queria falar um pouco sobre as coisas que eu senti, que eu passei essa semana. E eu acho que ser adulto tá, assim, cada vez mais difícil, porque eu acho que fora toda a questão econômica e capitalismo tardio e etc., a gente tá vivendo nesse mundo que a gente nunca esteve tão conectado e ao mesmo tempo tão desconectado das pessoas. E eu acho que eu quis gravar esse vídeo de certa forma pensando nessa conexão mais real mesmo, porque eu acho que acaba que a gente tá na rede social e aí a gente posta, né, muita coisa do dia a dia e, enfim, das coisas legais que a gente tá fazendo, mas a gente esquece um pouco que tá todo mundo um pouco mal, sabe? Então talvez a mensagem desse vídeo seja pra você ser gentil consigo mesmo e que tá tudo bem, sabe? Se um prato quebrou, se um prato tá desbalanceado e de que a vida também não é só equilibrar prato, sabe? Às vezes tá tudo bem derrubar um pouco ou dar um tempo e depois voltar a equilibrar. A gente só tem que realmente achar essa forma de não endoidar enquanto equilibra tudo. Então é isso. Eu vou continuar aqui, ó, colando os caquinhos dos meus pratos caídos e eu espero que vocês se sintam um pouco mais acolhidos, talvez, nesse sentimento de que a gente tá todo mundo tentando e às vezes falhando e que tá tudo bem. Tchau!